Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês como que está organizada a minha coleção em 2025 com peças atualizadas, mas também como eu penso a organização das minhas prateleiras. Tá curioso? Depois da vinheta, roda! Nossa, mas ficou brega esse começo, hein? Horroroso, desculpa, mas eu quis dar um ar de Globo Repórter, o que os colecionadores comem, onde vivem, como organizam suas prateleiras, como pensam a organização da coleção. Hoje a gente vai bater um papo sobre tudo isso e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho também da atualização da minha coleção. 2024 não foi um ano que eu colecionei muito, parei de comprar durante muito tempo, mas tem algumas coisas bem interessantes. Na verdade eu dei uma reestruturada na minha prateleira, coloquei algumas coisas diferentes aí e eu vou mostrar pra vocês, e aí vocês podem comparar com o vídeo que eu lancei lá em novembro ou dezembro de 2024. Certo? Bom, gente, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm uma metodologia pra colecionar? Afinal, colecionar não é só ficar acumulando boneco ou comprando boneco. Você acaba criando uma metodologia, um tipo de exposição diferente. Eu, particularmente, eu tenho uma mania de não misturar linhas, assim. Então, eu acabo segmentando tudo bonitinho, como eu vou mostrar pra vocês. E você, como que pensa a sua coleção? Então, vem comigo que eu vou contar pra vocês tudinho de como eu organizo e como eu penso o meu colecionismo. Bora? Bom, vamos começar aqui com a minha prateleira de X-Men, então vejam que tem algumas atualizações, como por exemplo a Emma Frost, as figuras dos X-Men 97 que estão fenomenais, e aqui eu consegui montar minha equipe bonitinha, né, basicamente ali a equipe principal dos X-Men 97, mas misturando o VHS com a linha 97, alguns personagens eu não quis trocar, como por exemplo a Tempestade, o Ciclope, acabei ficando com os antigos, o Gambit, né, a Vampira, que eu prefiro mais. Na verdade de 97 mesmo eu só tenho o Bishop e acho que só o Bishop mesmo, eita, nem lembra, não, é o Bishop e o Magneto apenas. Então o Magneto da Toy Biz saiu, né, pra substituição ali pelo da Hasbro. É verdade, tem o Noturno 97 também, o Homem de Gelo da Toy Biz ainda ali, porque eu ainda não consegui nada. A Elektra da Toy Biz também foi substituída pela Elektra da Hasbro, né, com o box do Nimrod, e o Colossus Toy Biz tá aí presente. Mas tá aqui, esse aqui são os meus X-Men, não são muitos, mas são muito queridos. Então, bem bonitinho, gosto bastante. Então, descendo aqui a próxima prateleira, são os Vingadores, que eu acho os Vingadores mais poderosos, digamos assim. Eu acabo dividindo em duas subclasses de Vingadores. Esses daqui são os Vingadores que eu mais gosto, não necessariamente os mais fortes, falei brincando, mas são os personagens que fizeram parte dos Vingadores que eu mais admiro. Então a gente tem muita coisa misturada aqui de Toy Biz e Hasbro ainda. Então, por exemplo, da Toy Biz, eu tenho esses 4 elementos aqui maravilhosos, Jovem Vingadores, que nunca foram lançados novamente, né? Esperamos aí que eles saiam futuramente, porque eu gosto muito desse packzinho, mas esses daqui são os tipos de coisa da Toy Biz que eu não me desfaço. Ali a gente tem a Buffy do Gigante, muito bonita, a máquina de combate ainda Toy Biz, esse outro gigante aqui também, Toy Biz, e aí começa, aí tem esse Homem-Aranha também, que é Toy Biz, olha só, eu tenho bastante coisa da Toy Biz ainda, acaba até esquecendo. Mas mistura aí Hasbro com Toy Biz, aqui os Vingadores principais, né, lindíssimos. O Capitão América polêmico aqui, que todo mundo ficou me zoando, porque eu falo que eu não gosto de foto de figura andando, mas coloquei um Capitão América correndo, então ele não está andando, ele está correndo. Ali o Visão, bonitão, ali o Nick Fury Toy Biz, que eu ainda não tenho da Hasbro. O Hulk, primeira aparição, que pra mim é um dos melhores Hulks já feitos na história. A She-Hulk maravilhosa, Falcão. Ou seja, e esse aqui é um dos meus preferidos, que é o Magnum versão variante da Toy Biz. Essa figura eu não me desfaço nem que a vaca tussa. Então aqui estão os meus Vingadores prediletos nessa parte aqui da segunda prateleira. Então só retomando, ali em cima X-Men e aqui embaixo Vingadores. Aqui embaixo entra a minha hipocrisia, porque eu não coleciono figura de filme, mas eu sou meio obcecado por figuras femininas de filme, que eu acho que estão muito boas, então eu tenho algumas aqui na coleção. Além disso, eu dei ênfase aqui a um universo mais espacial, né, mais cósmico ali no fundo, mais místico ali com o Doutor Estranho também, e aqui as Girl Powers, né, as heroínas mais poderosas aí, que eu acho que ficam bem legais juntas. Eu gosto de fazer esse tipo de separação, assim, então eu coloquei várias heroínas que eu admiro juntinhas aí só pra deixar em destaque, né? E aqui minha boneca favorita, que foi minha filhinha que deu pra eu colocar na minha prateleira. Então tá aqui minhas heroínas favoritas de Marvel Legends, ó, bem bonitas. Aliás, não sei se vocês repararam, mas tem essas partes aqui, ó,
começou a faltar espaço na prateleira. Aí eu abri um puxadinho aqui, coloquei essas tábuas assim. Eu sei que não fica bonito esteticamente, mas acabou funcionando porque coube mais boneco, né? A gente tem que dar uns jeitos, porque essa prateleira, talvez se fosse mais funda, caberia mais. Mas como eu fiz ela, não tinha como, porque tem uma tomada aqui, ó. Tinha que trazer ela só até aquele ponto. Então acabou que eu tendo que fazer esses puxadinhos aqui, certo? E por mais que eu coloque esses elementos aí atrás pra deixar as figuras mais altas, do fundo e tal, infelizmente a quantidade de figura deixa meio acumulada. Só que eu gosto de brincar que é como se fossem as capas do Jorge Pérez, né? Então, olha que bonitinho, de Marvel Legends. Então, a X-Men era em cima, que antes ficavam os vilões, né? Passei pra baixo, vou mostrar já já. Os Vingadores e meu universo cósmico junto com os universos femininos. Agora, na prateleira de baixo, a gente tem os vilões, que tem vilão pra caramba. Antes eu deixava misturado, tipo, vilões de Vingadores com Vingadores, vilões de X-Men com X-Men, só que começou a ficar muito cheio, né? Então eu acabei por optar fazer uma prateleira só de vilões. Também muita coisa misturada da Toy Biz. Então, por exemplo, a gente tem o Abutre lá no fundo, o Rhino, o Homem-Areia, Duende Macabro, o Omega Red, o Arcanjo, tudo Toy Biz, até o Mercenário, que são figuras que eu ainda não consegui trocar pela Hasbro, o Lagarto, o Mistério, o Escorpião, que são figuras da Toy Biz, mas que seguram bem. Acaba segurando muito bem junto com os da Hasbro atual. E aqui na frente, a elite dos vilões da Hasbro, né? Eu acabo trazendo então os bonecos mais bonitos pra frente e deixo os Toy Biz lá pro fundo, não desmerecendo a Toy Biz, mas não tem como comparar a qualidade, né? E aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu tentei colocar meio que tudo junto os vilões do Homem-Aranha, né? Então, tentei trazer tudo mundo pra mais ou menos próximo, mas acaba não dando certo não, acaba ficando meio espalhado. Mas é bonita, cara, tô gostando dessa coleção de vilões. E aqui só uma curiosidade, aqui embaixo são reviews pra fazer, caixas e caixas do Primo Dido e alguns quadrinhos que eu tô lendo aí, que eu acabo deixando aqui pra ficar mais fácil de pegar. Então isso que eu mostrei pra vocês é a primeira parte da minha coleção nas prateleiras. Agora eu vou pra parte de cima, que continua Marvel Legends. Agora aqui são as buffs e personagens maiores que não cabem nas prateleiras. Então aqui a gente tem, por exemplo, as buffs da Toy Biz, né? O Sentinela, Galactus, Apocalipse, o meu Demolidor maravilhoso do Ben Affleck com roupinha de couro. Aqui temos figuras grandes que não couberam na prateleira de baixo. Esse Juggernaut da Toy Biz eu não desfaço nem ferrando, nunca me desfarei dele, maravilhoso. Aí tem o MODOK, a gente tem aqui o Nimrod, que é peça nova. Tem aqui a buff antiga do Mojo, o Apocalipse Select ali atrás. E aqui em cima, personagens que são repetidos, que eu acabei deixando aqui porque são personagens que eu gosto muito e que também não caberiam em outros lugares. Então, por exemplo, temos Hulks, várias versões do Hulks, Demolidores, ali o Abominável, uma das figuras mais bonitas da linha Toy Biz, Demolidor mais Demolidor, e ali o Motoqueiro Fantasma, o Wolverine Arma X. E ali, que depois eu vou mostrar em detalhes as armaduras do Homem de Ferro. Pera aí que eu vou lá rapidinho. Pronto, só mostrando aqui mais de perto os motoqueiros fantasmas da Toy Biz, o Blade maravilhoso, 2 Thors ali. E aqui começa a minha galeria de armaduras do Homem de Ferro. Então temos aí várias versões da Toy Biz do Homem de Ferro e também da Hasbro, que é aquele tipo de personagem que você pode comprar vários, que isso justifica o fato de você montar uma galeria de armaduras, né? Lindíssimo, né? Eu gosto muito dessas armaduras aqui, acho que combina bem Toy Biz com Hasbro nesse sentido. Então isso aqui é o que eu tenho de Marvel Legends. Não acabou não, peraí que tem mais coisa de Marvel Legends pra mostrar. Aqui o meu santuário do Capitão América, né? Já mostrei da outra vez, mas agora temos peças novas. Então aqui começando com esse escudo maravilhoso, que eu ganhei do meu primeiro dia dos pais da minha esposa e da minha filhinha. Então ele fica ali como destaque, maravilhoso. Aí tem as figuras da Toy Biz ali atrás, que eu não consigo me desfazer. Pensei em vendê-las, mas não consigo. E aí aqui embaixo, Hasbro. Aí temos Marvel Select, olha só lá no fundo. Ainda preciso do Capitão América novo da Marvel Select. É uma figura que eu tô querendo muito. E aqui várias versões do Capitão América, incluindo essa versão nova aqui do Falcão. Na verdade não é a nova, né? É a antiga, que foi dado pelo Edson X pra mim de presente. Maravilhoso. Olha isso, mano. Cara, é muito encontro de frisbee, né? É os jogadores de frisbee. Minha única estatueta da Iron Studios, do Capitão América.
Olha só que linda. Ah, meu, eu acho muito bonitinha essa coleção. E isso é o meu santuário de Capitão América. Mas não é só de Capitão América que esse homem vive, não. Eu sou fascinado por Homem-Aranha, então vou mostrar pra vocês o meu Aranhaverso. E aqui está o meu Aranhaverso. Olha só que bonitinho. Bastante coisa de Homem-Aranha. Não são todos os Homem-Aranhas que eu gostaria de ter, faltam um monte. Mas dá pra vocês terem uma noção. Bastante coisa da Toy Biz, bastante coisa de filme. Dos filmes antigos lá de 2002, 2004. Além de figuras novas da Hasbro e figuras mais antigas. Olha só, tá meio sujinho porque esse ponto aqui da coleção é aquele ponto que se você monta ela, você dificilmente você vai querer tirar pra limpar, porque colocar todos esses Homem-Aranha nessas poses dinâmicas aqui demora um dia. O que eu demoro pra arrumar o Aranhaverso, eu acho que eu arrumo metade da minha prateleira. Sério, é muita treta. Mas bem bonitinha, cara. Esse Homem-Aranha aqui, ele é bootleg. Aí tem aqui o Spider-Punk com o rosto do Mike Custom, bonitinho pra caramba. Meu Homem-Aranha gigante lá de 34 centímetros da Toy Biz, que tinha 100 e poucos pontos de articulações, bem legal. Cara, eu adoro essa coleção, sou muito orgulhoso. E aqui, uma obra de arte que minha filhinha fez na escola, especialmente pra mim. Bom, a gente tava aqui, né, passei por todos os Marvel Legends, só retomando aqui, ó. No processo, o Capitão América caiu, faz parte, só porque eu falei que ele estava correndo, então ele se jogou da prateleira ao longo da coisa, e ali em cima as partes do Homem de Ferro, né? Então, o que eu fiz? Antes, os meus DC Comics ficavam aqui. Ficavam nessa prateleira e nessa prateleira. Então já viram que tem Tartaruga Ninja, depois já mostro detalhes. Então passei os DC pra cá e ali no fundo tem algumas figuras de 30 centímetros da Marvel que eu não consigo me desfazer nunca, porque são muito queridas. Mas aqui está a coleção Injustice, do Alex Ross. Não tem nenhuma novidade, porque eu não consumi nada de DC ultimamente, mas só pra vocês verem como tá bonitinha. Acho que ficou legal, né? E aqui o meu santuário, pseudo-santuário de Batman e Superman, que eu gosto bastante. Lá no fundo temos o Reino da Manhã. Temos ali algumas figuras bem icônicas, como por exemplo essa versão aqui do Gladiador Azul e Besouro Dourado. Gladiador Azul e Besouro Dourado. Besouro Azul e Gladiador Dourado. Olha só, bonitinho, hein? Os Novos 52, que eu adoro esse packzinho. Então de DC só tem isso, porque eu não consumi muita coisa de DC nos últimos tempos não, infelizmente. Pretendo voltar um dia porque eu sinto falta. Bastante falta, pra falar a verdade. E aqui meu único Christopher Reeve, por enquanto. Logo mais vai ter outro por aí na coleção. E embaixo aqui no meio, então a gente tava aqui, ó, a gente fez isso, mostrei pra vocês isso, mostrei pra vocês aqui. Agora a gente vai pra prateleira do meio, que são dos Cavaleiros do Zodíaco, que não tem nenhuma alteração em relação ao ano passado, então vou passar rapidamente, porque é uma coleção morta pra mim. Eu não coleciono mais, apenas tenho ela aqui por xodó mesmo, porque é algo que eu gosto bastante. E aqui, uma das minhas maiores tragédias, o Orfeu de Lira caiu e o plástico da Bandai ressecou inteiro e ele tá todo quebrado. Olha só que dó. Ainda não tive coragem de pegar ele pra arrumar. E aqui é a minha coleção de quando eu era criança, de quando eu comecei a colecionar lá em 94. Então, ó, aqui Cavaleiros do Zodíaco. E como eu falei, eu sigo uma ordem, né? Então eu acabo segmentando DC, separo Marvel. E aqui eu separo, não sei se vocês repararam, no Cavaleiros do Zodíaco acaba sendo separado por sagas, né? Então ali os V1 com os Cavaleiros de Ouro, os V3 aqui com algumas armaduras diferentes, né? Versões diferentes e tal. Os V2 aqui com os Marinas e alguns poucos que eu tive da saga de Odin. Olha só. Bem bonitinho. E aqui embaixo eu separei também com a saga de Hades, né? Com as V4 e a saga de Hades. Então eu acabo segmentando também desse jeito. Vamos para as Tartarugas Ninja. Já tá acabando, hein, gente? Já tá acabando. Tartarugas Ninja, então, eu trouxe aqui para baixo, por sugestão do Jack aqui do canal. Que ele falou que a coleção era muito bonita para ficar ali em cima escondida. Então aqui já é mistureba, porque as figuras de Tartarugas Ninja são muito grandes. Então não tem como segmentar tanto, tá tudo misturado. Aqui eu tentei colocar nessa prateleira só heróis, então não tem nenhum vilão aqui. E todas as versões, aliás, tem só o Destruidor do filme, apenas ele. Mas tentei colocar aqui todas as versões de tartarugas que eu tenho. Aqui no meio principal tá as figuras da NECA lá de 2008, né? As primeiras figuras da NECA das Tartarugas Ninja, da Mirage Comics. Aqui os SH Figuarts Piratinha. Aqui também os do filme Piratinha, bem bonitinho, né? E os bibelozinhos que vem com a NECA, vários personagens. É linda essa coleção, né? A April nova, olha só que linda. Maravilhosa. Esse evento Splinter eu sou apaixonado. Acho genial. Aqui embaixo os vilões, que me deu um trabalho gigantesco para colocar, porque eles são grandes também, né? Então meio que já não tem espaço para Tartaruga Ninja. Vou ter que providenciar puxadinhos, porque logo mais, se eu voltar a comprar, tipo, o último Ronin,
por exemplo, eu não tenho. Só tenho 2 bonecos do último Ronin. 3 bonecos, aliás. Se eu voltar a comprar, eu não consigo ter lugar pra colocar. E aqui tá bonitinho. E aqui embaixo, gente, vou mostrar a parte cruel de ser colecionador, né? Porque eu tenho essa coleção maravilhosa da Liga da Justiça, Sem Limites, mas que não param em pé. Então elas caíram ao longo do tempo. Eu tentei arrumar, não consegui. Então acabei desistindo disso aqui e acabei desistindo de arrumar também isso aqui. Esse por um bom motivo, porque minha filha adora vir aqui e pegar os bonecos de Dragon Ball pra fuçar. Eu acabo arrumando, daí ela vem brincar e eu deixei desarrumado pra ela vir brincar, justamente pra incentivar ela a fazer parte aqui do meu mundinho. Pra mim não tem nenhum problema. Ela mexendo aqui com minha supervisão, não tem problema nenhum. E aqui embaixo, curiosamente, eu guardo algumas embalagens. Embalagens simbólicas, tipo, que eu gostei, como por exemplo a embalagem do anjo, a embalagem das necas. Eu não jogo fora, né? Então algumas embalagens eu acabo guardando. Então a minha coleção, ela tá assim ultimamente. Então um apanhado geral aí pra vocês. Ó, não tem muitas mudanças. Aqui só uma curiosidade. Aqui um setzinho do Lego do Friends, que eu tenho, bem bonitinho. Aqui um Goku, um Minico, um Superman, que eu acho muito bacana. Esse Superman é antigo, eu customizei ele. Não sei se vai dar pra reparar, ele era todo plasticão. Deixei ele com sombreados. Uma estatueta que eu ganhei dos amigos. E aqui, ó, curiosidade, é meu espaço de review, ó. Aqui é onde eu gravo os reviews pra vocês. Inclusive esse aqui vai sair em breve pra vocês aqui, certo? Então só pra vocês terem uma ideia do apanhado geral de como é o meu quartinho aqui de coleção. Ele tá desse jeito em 2025. E aqui de curiosidade é minha estação de trabalho, onde eu faço minhas lives, onde eu edito meus vídeos. Então tá aqui meu computador, um canal muito bacana passando ali na tela. Aqui uma pequena coleçãozinha de prints e coisas assim de amigos que me mandaram, presentes, olha só. Bem bonitinho. É aqui onde eu trabalho, ali uma espuma acústica para tentar evitar um pouco de eco. Então é isso, meu quartinho de... Ah, aqui minha baguncinha de custom, olha só, e meu Superman de 1 metro. Esse aqui é o meu cantinho da coleção para vocês. Então é isso, gente. Aqui é um pedacinho da minha existência aqui pra vocês como colecionador. Isso aqui é o lugar onde eu guardo as minhas bagunças, onde eu faço meus vídeos, meus reviews, meus top 10, onde eu edito, onde eu trabalho aqui pro canal, pra Baxter Toys. Então eu espero que vocês tenham gostado, se vocês curtiram aí. E também deixem nos comentários como vocês organizam a coleção de vocês, se vocês têm alguma metodologia, ou só vai colocando na prateleira, se vocês costumam trocar de tempos em tempos. Eu vou tentar trocar a posição de boneco a cada 1 ano, mas a gente sabe que é um trabalho fazer isso. Mas enfim, é um hobby bem gostoso. Eu espero que vocês tenham curtido, certo? Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho, se torne um baxteriano você também, e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!